Fala, Rodrigo, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Tudo certo? Tudo Bom, certo. muito obrigado aí pela presença. É um grande prazer você estar aqui com a gente na nossa live da InvestMind. A gente está começando aí mais uma live, né? Acho que até você fez aí apresentações, né? Apresentar aqui, mas se você quiser fazer uma rápida introdução sobre a sua biografia, É, fique à na ver... vontade. Obrigado aí pelo convite, boa noite a todos. Na verdade, é até bom esclarecer, porque muitos que me conhecem acompanham o meu trabalho como escritor, né? Polêmico. Mas a minha formação mesmo é de economista e voltado no mercado financeiro, né? Então, eu trabalhei desde Sim. 97 até 2015 no mercado financeiro, né? 6 anos dos quais na JGP, que era a empresa do Paulo Guedes, né, com o André Jacuzzi, e minha atuação era analista de empresas, depois eu cheguei a ser gestor de portfólio e depois fui para um family office, mas confesso, né, aviso de antemão, que estou fora desse mundo de investimentos faz tempo. Tá ótimo. Não, bom, o propósito hoje da live é voltar mais à discussão político-econômica, né? Os assuntos atuais do Brasil e do mundo, tá? Então, antes de começar, eu queria explicar um pouco o InvestMind. A InvestMind é uma plataforma de research. Então, o nosso objetivo é conectar investidores com informação, com opinião, mais do que informação, tá? Então, se você quiser conhecer mais sobre o InvestMind, entra no nosso site, investmind.com, o link da nossa bio. A gente produz muito conteúdo, opiniões sobre coberturas de empresas, índices de cobertura de empresa, relatórios sobre IPOs, relatórios também sobre resultados de empresas, macroeconomia, política. Então, tudo que você quiser saber para basear a sua opinião e tomar as melhores decisões de investimento, você consegue na nossa plataforma da InvestMind. E aproveita que está tudo aberto por um tempo limitado. Pode entrar lá, fazer um rápido cadastro. É só acessar e entrar e conferir todo o nosso conteúdo. Tá bom? Acessa também, segue a gente aqui no nosso perfil no Instagram. Quem quiser mandar uma pergunta aqui para o Rodrigo, pode mandar, a gente vai responder todas. Tá? E acho que é isso, mais ou menos isso que eu tinha para falar. Vamos começar aqui a nossa live perguntando primeiro sobre o cenário político brasileiro. Agora que teve a reunião, a eleição do Arthur Lira e do Pacheco para as casas, né, do Senado, da Câmara dos Deputados, você acha que realmente, finalmente, vai sair as reformas tributária e administrativa? Pois é, né, Leonardo? Olha só, com a vitória dos candidatos que o presidente apoiou, né, alguma chance, pelo menos, surgiu no horizonte. Com o Rodrigo Maia, eu não tinha esperança, porque a imprensa, em geral, gostava muito de vendê-lo, né, como um primeiro-ministro, um estadista, mas quem conversava com gente do governo, ou quem estava atento, sabia que ele estava, no fundo, boicotando mesmo a agenda, né? E isso veio às claras agora com a postura dele. Então, ele tinha um acordo ali, ele tinha uma proximidade com a turma mais à esquerda de oposição, e isso estava sendo impactante para a questão da gestão dele como presidente da Câmara. Então, com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco, acho que muda menos, porque o Davi Alcolumbre já tinha uma pegada parecida, mas principalmente na Câmara. Eu acho que abriu aí uma possibilidade maior de articulação e de priorizar essa agenda que foi a vencedora, né? O problema é que o Congresso é feito por mais de 500 deputados e com interesses muito difusos e muito também particulares, né? Que não necessariamente são guiados pelo espírito público, pela percepção da necessidade que nós temos de avançar com essas agendas que você mesmo já mencionou, as mais importantes. Então, assim, eu acho, para ser muito realista, né? Eu acho que as duas reformas que você já mencionou, a administrativa e a tributária, sendo que a administrativa eu acho que vai, a tributária já é bem mais complicado, né? E alguma coisa de avançar com essas poucas privatizações e tudo mais é o que restou, né? É o que dá para fazer, porque ano que vem já é um ano eleitoral, né? E isso vai realmente ser o norte de todos esses políticos, né? E é uma pena, porque nós precisamos de muito mais, mas tem que levar em conta que teve essa pandemia, as prioridades todas foram alteradas, então hoje mesmo nós vimos o Senado aprovando
essa PEC emergencial, né? E olha só, né? Ela foi desidratada, ainda assim não dá para dizer que foi uma derrota do Paulo Guedes, pelo contrário, ele conseguiu emplacar ali alguma coisa de contrapartida e ainda tem que passar pela Câmara. Então, essa é a realidade do Brasil, né? Não dá para achar que vai ser muito diferente, até porque muita gente cobrava que o presidente tinha que articular e negociar mais com o Congresso, esquecendo que o Congresso é esse. É um Congresso totalmente fragmentado. O presidente não tem uma base de apoio. O que ele montou, o que ele costurou ali é muito mais uma questão de, primeiro, sobrevivência política dele, para fugir de impeachment e tudo mais. E aí sim, a segunda questão, a governabilidade, mas uma governabilidade capenga, uma governabilidade ditada pelos partidos que se aproximaram dele ali, muito mais farejando fragilidade e percebendo que vai ter como extrair benefícios próprios, né? Então, assim, essa é a realidade do Brasil. A gente não pode sonhar muito, a gente não pode imaginar algo muito diferente disso, senão a gente vai se decepcionar. O que não quer dizer que seja o caos, né? Então, assim, a fatura dessa pandemia é muito alta, nós vamos ter que lidar com essa realidade, né? E o começo já é isso, né? O começo é preparar alguns gatilhos como contrapartida, não ter abusado muito disso. Lembra que o senador do PT chegou a pedir lá para tirar o limite de 44 bilhões para auxílio, quer dizer, a demagogia está florescendo, né, no Congresso diante dessa situação de pandemia. Então, é preciso tomar muito cuidado, né, para não aderir, não flertar demais com esse populismo. O presidente andou dando umas escorregadas nesse sentido, né, mas eu acho também que o bom senso prevaleceu. Então, o resumo da ópera, Leonardo, é que tem alguma chance, né, de avançar, mas sendo realista, vai avançar aquém do que gostaríamos, muito aquém do que precisamos, né, e é o que tem para o jantar. Tá certo. Bom, o ministro Paulo Guedes teve uma vitória importante ontem, né? Conseguiu impedir que o orçamento furasse teto de gastos, né? Você até comentou rapidamente sobre isso. Como é que você enxerga o apoio do governo aos projetos do ministro da equipe econômica? E até quando a gente pode esperar que isso seja sustentável? Essa é a pergunta não é nem mais $1 milhão, é $1 bilhão já, né? E assim, o que eu posso responder, tomando muito cuidado também, até porque eu não mantenho um canal direto com o ministro Paulo Guedes sobre esses assuntos, porque eu não quero deixá-lo numa situação indelicada, eticamente falando, e eu tampouco vou fazer isso também. Então eu converso com ele algumas coisas, a gente fala e tudo, mas eu não fico tentando extrair dele nada disso. O que eu posso dizer é a mesma coisa que todo mundo que está observando percebe, né? Não é nenhum insider information. É o seguinte, é óbvio que as circunstâncias também não ajudaram muito, é óbvio que houve algum afastamento, né, entre o presidente e o ministro, né? Assim, o Paulo Guedes é duro na queda, ele tem um espírito público muito forte, ele sabe da missão dele ali, ele sabe do que aconteceria se ele jogasse a toalha, se ele cansasse, né? Então, assim, o primeiro aspecto da minha resposta é que ele tem tolerância para desaforo, né? Eu acho que ele já mostrou isso. Agora, como ele mesmo disse recentemente, numa entrevista, né, ninguém é indemissível. Então, assim, se o presidente achar que ele tem um papel a cumprir, ele está lá para cumprir esse papel. E ele sabe o que ele quer, ele sabe que ele não vai conseguir tudo, né, mas ele sabe que se ele conseguir alguma coisa, é muito melhor para o país do que se ele pegar o chapéu, pendurar a chuteira e for fazer qualquer coisa. Então, ele está nesse sentido de missão patriótica, e a gente pode até entrar numa coisa mais psicológica, se ele quer também provar alguma coisa para os antecessores, porque quem conhece a história do próprio Paulo Guedes, tudo sabe que ele tem ali uma treta, né, com os tucanos, ele sempre deixou até muito público isso, né, que ele acha que os tucanos demoraram muito para aprender certas lições básicas, né, e custou muito caro para o país. Então, eu acho que tem até uma questão também um pouco de vaidade ou de ego que ele quer, né, ele quer deixar um legado melhor. A pandemia atropelou muito disso, né? Ele mesmo teve que reconhecer recentemente que ele foi, paradoxalmente, o ministro que mais gastou.
Isso não é da natureza de um liberal como ele. Mas ele entende que ele está fazendo isso por uma questão de necessidade. Então, assim, ele aguenta até o presidente demonstrar publicamente e também para ele mesmo, né, que do aspecto político ele pode ter que fazer uma sinalização ou outra, e eu acho que o Paulo Guedes deu muito a entender essa percepção na entrevista da Jovem Pan, nos Pingos, essa semana, que ele disse, olha, aquilo da Petrobras foi uma sinalização política para os caminhoneiros, que é uma base de apoio dele. Então o próprio Paulo Guedes reconheceu isso. Ele gosta disso? Eu duvido que goste. Ninguém gosta, ninguém que sabe qual seria a melhor postura em relação a uma estatal como a Petrobras gosta daquilo. Agora, não dá nem para dizer que houve um estelionato eleitoral nesse aspecto, porque vamos lembrar que antes da eleição o presidente foi muito claro nisso, né? Eu entendo de política, ele entende de economia. Meu posto Ipiranga é ele. Agora, ele está tentando olhar a floresta. Ele está vendo assim, olha, tem um risco de convulsão social, tem uma pandemia, tem uma queda de 4% no PIB, lockdown, pessoas sem conseguir trabalhar. E, de repente, eu vou ser um preciosista aqui que vou falar, não, o ideal é isso e não mexer em nada, não sei o quê. Não houve uma ingerência ainda, por exemplo, na política de preços da empresa. Mas houve uma mudança que não é que ele tenha colocado lá o Guido Mantega, ele colocou um general sério, que fez um trabalho sério na Itaipu e tudo, mas que, obviamente, do ponto de vista político, foi interpretado como, olha, eu estou incomodado com isso e eu preciso mostrar alguma coisa, preciso mostrar algum serviço. Então, assim, o Paulo Guedes vai tolerar esse tipo de coisa, na minha visão. Ele vai tolerar. Ele vai entender que o jogo é sujo, é pesado, e basta ver o que estão tentando fazer para derrubar o presidente. Se o presidente mostrar com ações, né, muito mais do que palavras, né, que ele continua firme com o grosso dessa agenda, né, mais liberal na economia e tudo, o Paulo Guedes não tem por que pular fora desse barco. Não tem por que, eu acho que não sai. Legal. E qual é a sua avaliação sobre o episódio da Petrobras recentemente, que, né, houve a destituição do presidente Castelo Branco? Você acha que os investidores estão certos, né? Você até comentou um pouco sobre isso, né? Que botaram um novo, mas você acha que vai continuar dessa maneira? O Bolsonaro vai intervir cada vez mais na economia? Foi um episódio pontual? O que você considera em relação a isso? Assim, eu vi com preocupação, né? E mais até do que a mexida, porque se a gente parar para pensar no limite, o mandato de 2 anos do Roberto Castelo Branco está terminando, o presidente tem a prerrogativa de mexer. Como eu acabei de dizer, ele não colocou um louco desenvolvimentista lá, ele indicou um general sério. Então, assim, analisando friamente, tá? Não é o fim do mundo, não é um bicho de 7 cabeças. Qual é o problema? O problema é quando você começa a tentar ler nas entrelinhas e percebe qual é a reação de uma base importante de apoio do presidente, que é a turma mais bolsonarista, que não votou no Bolsonaro ou não aderiu a essa agenda por causa do Paulo Guedes. Eles estão lá por uma questão de... enfim, é o mito. Para eles é o mito, né? Colocaram o Bolsonaro no lugar que o Lula talvez já ocupou para muitos. Então, essa turma começa a repetir discursos que parecem saídos direto da boca de um Ciro Gomes. Então, eu sei porque eu, ao externar minha insatisfação com a forma, principalmente, como o presidente lidou com o estudo na Petrobras, né, comecei a levar pedrada. O petróleo é nosso mesmo, é fácil você falar que está aí nos Estados Unidos e não é você que enche o tanque com o preço que a gente paga. E aí você começa a falar, opa, né, esse pessoal realmente não entende o processo do mercado, da economia, eles acham que investidor é um bando de abutre especulador e que segue o que a Globo diz. Então, há uma preocupação minha quando o presidente começa a flertar com essa base e essa base devolve esse tipo de aplauso, né? Então, assim, onde é que isso vai parar? Até porque o presidente é um neófito nesse liberalismo. O filho dele, o Eduardo, fez lá o
o curso do Instituto Mises, do meu amigo Hélio Beltrão e tudo, mas o pai, né, o Jair Bolsonaro, ele sempre foi um desses nacional desenvolvimentistas, né, com um discurso, tem que fuzilar, vamos voltar bem no tempo, tem que fuzilar o Fernando Henrique Cardoso porque privatizou a Vale, né? Então, assim, é óbvio que eu percebo uma fragilidade. A campanha que fizeram difamatória para justificar as mexidas, por exemplo, na figura do Roberto Castelo Branco, aquilo me assustou. Porque eu conheço o Roberto de longa data, eu sei da seriedade dele, eu conheço ele desde a Vale do Rio Doce, quando ele era relações com investidores, e eu era do mercado. Eu sei da equipe que ele montou. Aí tivemos o anúncio depois de 4 conselheiros que não quiseram permanecer no cargo. Aí começa uma campanha difamatória dessa base, né? Porque vai vir muito escândalo de corrupção à tona, porque não sei o quê, porque eles estavam... E você vai ver, aí começa aquelas fake news que circularam de que tinha um andar inteiro de gente aparelhada do Dirceu. Você começa a ver essas coisas e ganhando peso, você fala assim, caramba, né? Tem o quê? O que é essa base? É 10%? É 20%? É 1/3 da base de apoio importante, fiel, leal do presidente? Porque se for 10%, eu acho que a gente pode ignorar. Se for 1/3, é muito grave, até porque a popularidade dele vem em queda. E trocando também de qualidade. Dependente mais do Nordeste, do auxílio. Então, assim, se ele perceber que a sobrevivência política dele para garantir o segundo turno, e aí ele vai disputar com o Lula e ele ganha, ignorar o mercado, aguentar o rojão do que isso significa em termos de volatilidade de preços, de alta de juros e tudo mais, em um período de 1 ano, 1 ano e meio, até a eleição. E acenar para essa militância mais aguerrida e ignorante acerca de economia e de mercado, aí ferrou, né? Então, assim, eu não acho que seja o caso. Eu não acho. Mas a gente vai montando as peças do quebra-cabeça e vai acompanhando. E vai acompanhando. Então, assim, eu vejo como uma luz amarela que se acendeu. E vamos acompanhar os próximos capítulos. Verdade. Você tocou nesse assunto de eleição e tal. Ventilou-se bem hoje e recentemente que o nome da Luz é Trajano, né? Para concorrer pelo PSD, né? Acho que é o assunto do momento, isso daí. Você acha que é uma possibilidade real? Isso pode vingar ou não? Olha, a Luísa Trajano foi muito próxima da Dilma, mas até aí, né, business is business. Ela queria lá, ela tinha interesse no programa do Minha Casa Minha Vida, depois do Minha Casa Melhor, e tudo maior, sei lá, melhor. E ela estava muito próxima da Dilma, né? Ela é vista como uma empresária de sucesso, popular e tudo, mas o povo desconhece. O povo pode conhecer a marca da loja da qual ela é uma das acionistas, a família. Mas ela é uma ilustre desconhecida até certo ponto, né? Isso me parece muito mais, né? Me parece muito mais balão de ensaio. E de onde vem esse balão de ensaio? Vem de uma turma que envolve muitos na imprensa e muitos na política, que está bastante desesperada com a ausência de nomes competitivos. Porque, olha só, se a gente começar a elencar os nomes que trouxeram para ocupar esse nicho de centro, né, equidistante, entre aspas, a polarização do bolsonarismo e do petismo, né, o que seriam esses nomes? Vamos lá. O Mandetta, né, piada de mau gosto, na minha opinião. O Amoedo, do Novo, sem chance. O Dória, mas nem para prefeito de São Paulo ele se elege hoje, né? Aí tem o Moro. Opa, o Moro é um nome que eu respeito em termos de competitividade no cenário político. Resta saber se ele vai encarar essa pedreira, né? E eles vão olhando essa equação, aí tem o quê? O Luciano Huck. Putz, o Luciano Huck já está vendo que talvez conseguir um programa de domingo na emissora que ele trabalha seja mais interessante, porque o rojão ali é pesado e vão envolver coisas familiares e tudo mais. Então, eles estão nervosos com a falta de um nome. Então, eles ficam produzindo isso para testar. Na minha opinião, é muito mais isso, né? Vamos ver se esse troço vinga.
Mas, assim, cá entre nós, eu não acho que na eleição de 2022 seja o momento, do ponto de vista de cenário político, para qualquer nome desse que tente se vender como centro, contra a polarização do petismo com o bolsonarismo. Não acho que sejam centros, são todos esses que eu mencionei, mais centro-esquerda, e se tiver que decidir, é como todo tucano, tem que descer do muro, desce do muro do lado esquerdo. Então, basta ver o próprio Luciano Huck, né, falando em união para tirar o entulho, ao lado da Manuela Dávila do PCdoB. Né? Então, essa turma, se tiver que mostrar as verdadeiras intenções, vai deixar claro que é anti-bolsonarista acima de qualquer coisa, mesmo que tenha que fazer pacto com o diabo, leias flertar com o PT. Já deixaram isso claro. Mas mesmo assumindo que fossem de centro, equidistante, eu não acho que seja a hora. Por quê? Por um motivo muito simples. O Bolsonaro, como presidente incumbente, disputando uma reeleição e ainda com uma aprovação sólida, robusta, em torno de 1/3 pelo menos, ele está garantido no segundo turno. E aí quem é que vai no segundo turno? É um chuchu? Picolé de chuchu? Não é. É alguém que se venda como antípoda do Bolsonaro. Né? Então eu acho que nesse clima que o Brasil está vivendo ainda mais de recrudescimento até da polarização, nós não estamos vendo essa coisa amenizar, suavizar. Ao contrário, nós estamos vendo ela ganhar corpo, com pandemia, com esse tipo de narrativa. Então, o clima está de tribalismo. Nesse clima de tribalismo, de guerra, não há espaço para essa coisa de eu veja bem o Hulk, vai. Pauleira de um lado, pauleira do outro. Então eu estou vendo o cenário como, se houver um segundo turno, né, o Bolsonaro e alguém mais à esquerda, que vai ser alguém do PT ou um Ciro Gomes da vida. Mas é esse o cenário que eu vejo se desenhando. Luísa Trajano, esses nomes, me parece desespero de quem está tentando ocupar um espaço que não está disponível hoje. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta do pessoal aqui, para não ficar só com as minhas. Tem uma aqui sobre o Covid. Rodrigo, boa noite. Tivemos um erro de percepção no Brasil com relação ao lockdown, como em Portugal ao final do ano. Podemos dizer que a situação atual é produto deste erro? Olha, é um vírus novo, um ano de pandemia que a gente fez agora, e o mundo inteiro, teoricamente, está, por essa ótica de quem perguntou, errando. Né? O meu principal problema com essa pandemia é o excesso de politização. Por quê? Né? Eu dou alguns exemplos. Primeiro, hoje eu vi algumas pessoas falando assim, porque o presidente ele se comunica, às vezes, com o povão, mas para uma elite mais cosmopolita, né? Isso soa uma coisa absurda. Então, assim, para de mimimi, pô, né? Vamos encarar. Aí a elite olha e fala assim, poxa, o mimimi e como é que foi o outro termo que ele usou? A frescura e o mimimi são os responsáveis pelas milhares de mortes. Não é verdade, isso é politizar. Né? Então, quem é que está sendo responsável pelas milhares de mortes na Argentina, no Peru, nos Estados Unidos e no Canadá e na Europa? Né? Então, é óbvio que é uma politização. Aí vai virar e falar, tá bom, então a questão é o lockdown. Mas não é o presidente que controla isso. Os governadores e os prefeitos tiveram autonomia garantida pelo Supremo para exercer esse tipo de política. Deu certo? Me parece que não. E também não há estudos comprovando a eficácia. Pelo contrário, tem estudo para todo gosto, mas eu já li alguns indo à contramão, mostrando que foram ineficazes. Aí tem a Argentina bem ao lado que fez um grau de lockdown maior e está com péssimos resultados. Então, assim, quando a gente olha tudo isso, a verdade é que o vírus é agressivo, está seguindo seu curso, tem mutações, né? Essas cepas novas são mais contagiosas e estão pegando também para internação hospitalar gente mais nova. Então, tudo isso coloca muita pressão em cima dos governantes. Muita pressão. Por quê? Porque para um problema complexo desse não existe uma solução fácil. Não existe uma bala de prata. Só que a demanda, muitas vezes, da própria população, ou de uma parte da população, e aí essa parte eu quero fazer um parêntese que é justamente a elite. Por quê? Por que é importante mencionar isso? Porque o povo, o povão, o povo trabalhador e tudo que depende de SUS, não venha me dizer que o povo está apavorado. O povo está acostumado com falta de leito.
Ah, qual é o problema? O problema é pegar a doença e ser um dos que vai ter que ser internado e falta leito. Meu amigo, me diga algo novo para esse povo que enfrenta esse martírio de 2, 3 ônibus ou metrô por dia para chegar no trabalho, acordando 5 horas da manhã, e se tiver uma doença, tem que esperar 2 meses para conseguir marcar uma consulta no SUS. Então, assim, não dá para levar a sério isso. O que está apavorando a elite é que dessa vez chegou na gente. A gente começa a escutar que o tio foi internado, que o primo que perdeu o avô. Então chegou na gente. Agora, o risco de colapso hospitalar é o risco diário, é o cotidiano dos mais pobres. Então, por isso que eu acho importante fazer esse parêntese, porque se a gente não separar isso na análise, a gente vai ser levado, né, por uma emoção de ficar com uma certa revolta por uma visão até meio estética, né, de que o presidente não se comporta com a devida liturgia do cargo que a gente gostaria. Ele não demonstra a empatia necessária. Né? E aí a gente fica falando assim, não, tem que ter uma solução. Essa elite mais apavorada e mais acovardada, talvez, ela fica clamando pela sensação de segurança. Alguém tem que fazer alguma coisa para eu me sentir mais seguro. E aí vem o governante, o prefeito ou o governador e oferece em troca, né, essa sensação. Eu estou fazendo alguma coisa. Ciência, 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 máscara em todo lugar e lockdown. Só que não está resolvendo. Então, Portugal teve um resultado catastrófico há um tempo atrás e agora melhorou, como um monte de outros países. A gente olha os gráficos de morte diária, né, morte diária, é muito parecido. É muito parecido. Essa segunda onda foi mais violenta, né, e foi rápida a subida e desceu. E desceu e vai descer no Brasil. Agora, vai descer no Brasil levando a quantidade absoluta de óbitos para um patamar ainda mais elevado. Isso é uma tragédia. Agora, o que não dá para fazer? Volto a falar, é o excesso de politização. Aí vão olhar os números absolutos de morte, porque vão causar um impacto, e vão falar em números relativos de vacinação. Sendo que vacina, sim, faz mais sentido olhar número absoluto, porque tem uma produção limitada pelos laboratórios do mundo todo, e o Brasil tem que vacinar 200 milhões de pessoas. Né? Falam que o Israel já vacinou todo mundo. É verdade, 8 milhões de habitantes. Né? O Brasil já vacinou também um Israel inteiro. Sim. Uma pergunta aqui se a live fica salva assim, fica aqui no nosso Instagram, da InvestMind, e também no nosso YouTube, tá? Então, segue o nosso perfil aqui da InvestMind, InvestMind.research, aqui no Instagram, e também lá no YouTube é InvestMind, só o nosso canal, se inscreve lá, que a gente bota todos os nossos vídeos lá, tá? Bom, tem uma pergunta aqui, dá tempo, Rodrigo? A gente consegue fazer? Tá. Como podemos nos livrar da mentalidade de que o Estado nos proverá tudo e começarmos a controlar o nosso próprio destino? Essa é uma ótima questão, né? Porque isso envolve uma mudança de mentalidade e isso é a tal guerra cultural. Né? Porque eu estou preocupado com o que está acontecendo com o Ocidente em geral, né? Porque essa pandemia, ela parece que ela exacerbou certas tendências. Elas já vinham acontecendo, né? É a geração dos homens de geleia, né? Então, assim, eu fico pensando como é que seria hoje se a ameaça fosse o nazismo sob o Hitler. Né? Se a gente ia olhar para um Churchill como um estadista, ou se a gente ia clamar por um Chamberlain fazendo um pacto de paz, um acordo de paz com Hitler. Né? Então, assim, viver envolve riscos inevitáveis, inexoráveis. Viver é arriscado. E nós temos o quê? Que assumir as próprias rédeas do nosso destino. E o que eu estou vendo como perigoso hoje é aquilo que o ministro, nosso chanceler Ernesto Araújo, chamou, na minha opinião, de forma muito feliz, né, de lockdown do espírito. É justamente você querer, em troca de uma falsa sensação de segurança, entregar de bandeja a sua liberdade. Né? E como já alertava um dos pais fundadores mais importantes dos Estados Unidos, né, aquele que trocar liberdade por segurança não vai ter nenhuma coisa nem outra. Né? Então, assim, eu estou olhando com preocupação isso. Eu acho que as pessoas estão fazendo um experimento social perigoso. Está todo mundo virando meio que uma província chinesa. Isso é o que a gente chama de globalismo, não é a teoria conspiratória de reacionário. É uma coisa muito real. Basta ler o livro do fundador do Fórum de Davos, o Klaus Schwab, The Great Reset, Covid. Né?
já é sobre o Covid. E na leitura do livro fica muito claro ali que eles querem o quê? Eles querem controlar o mundo todo de cima para baixo. O Bill Gates está nessa toada. Então, esses bilionários, às vezes, eles querem muito poder, muito controle, né? Até porque dinheiro já tem mais do que o suficiente para qualquer geração que você imaginar. Então, assim, é uma combinação perigosa. Essas causas globais, por isso que eles misturam no livro deliberadamente o Covid já com aquecimento global ou mudanças climáticas, não é fortuito. Isso é deliberado, né? Já tem gente falando na imprensa em lockdown intermitente, ano sim, ano não, para melhorar a questão do aquecimento global. Eles criaram gosto pela coisa, né? E é muito fácil você defender esse tipo de política quando você ou é um bilionário ou tem trabalho garantido porque é do setor público, tem estabilidade, né? Ou pode fazer home office. Isso não é a realidade do povo. Então há uma desconexão dessa elite em relação ao povo. Esse fenômeno, viu, é o fenômeno que eu acho mais importante para entender o mundo em que a gente vive. Porque é com base nesse fenômeno, dessa bolha progressista de um lado e o povo do outro, que explica a vitória do Trump em 2016, do Bolsonaro em 2018, do Brexit e por aí vai, né? Há uma insatisfação daqueles que não se sentem representados por essa elite, por esse sistema político, e eles estão gritando, eles estão reagindo, né? E essa pandemia, repito, ela exacerbou esse negócio, né? As soberanias nacionais estão ameaçadas. A OMS, de repente, passou a ser Deus, né? A tirania dos especialistas vai ditar as crises e é impossível deixar de lado, né? As big techs representam um risco nesse sentido. Hoje em dia você é censurado. Eu já tomei mais um strike, eu vi até que alguém tinha perguntado, eu já tomei mais um strike no YouTube, no meu canal, porque eu contestei o lockdown, sendo que a própria OMS já contestou. Então é um negócio de louco. Então, eu estou lendo um livro chamado The Manipulators, que é exatamente. Então, tudo isso está me preocupando muito, 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 né? E nós temos que reagir, nós temos que, como perguntaram, né, pegar de volta as rédeas do nosso destino. É isso, exatamente isso que está em jogo. Para mim, isso talvez seja a causa mais importante hoje, e eu acho que a pandemia foi um sopro no estômago, chamado ao despertar de quem achava que isso era uma coisa distante ou uma paranoia de gente muito amalucada. Não é. Não é, e existe um esforço, né, para cada vez mais um controle de cima para baixo das nossas vidas, e isso é muito perigoso. A gente sabe que isso não funciona. Legal. Acho que a gente já estourando nosso tempo aqui. Já vou chamar para as considerações finais, Rodrigo. E já aproveito para me dar mais uma pergunta que teve aqui do público sobre o Instituto Liberal. Como é que faz para se inscrever lá e entrar no Instituto Liberal? Olha, maravilha, tem lá na página do institutoliberal.org.br tem uma aba de doações, e ali você pode virar um mantenedor e pode contribuir, né? Toda ajuda é muito bem-vinda, até porque é uma coisa muito pequena, né? E depende de, por exemplo, colunistas voluntários, porque não tem sequer bala na agulha para pagar produtor de conteúdo e tudo mais. E é importante. Essa guerra cultural, né, cada um vai ter que fazer a sua parte. É exatamente isso. Eu gosto muito da metáfora do time de futebol. Tem espaço para ataque, tem espaço para defesa, para meio campo, para lateral, para goleiro, para técnico e até para torcedor. O mais fácil é só ficar torcendo, né? Mas tem que fazer alguma coisa. Quem pode ajudar com dinheiro, ajuda com dinheiro. Quem pode ajudar com tempo, ajuda com tempo. Quem pode ajudar escrevendo, ajuda escrevendo. Porque nós estamos perdendo essa batalha, né? E eles estão dificultando cada vez mais o acesso à nossa voz, né? Porque eles viram que nas redes sociais, com um clima mais livre, né, no começo, eles viram que a gente nadou de braçada. Os liberais, os mais conservadores, nadaram de braçada. Então eles estão tentando o quê? Eles estão tentando reagir sob pressão e conluio da própria mídia, que perdeu a sua hegemonia, né? Então é isso que estamos vendo hoje. Então toda ajuda é muito bem-vinda. Tem vários, não só o Instituto Liberal, tem várias iniciativas que merecem apoio, né?
Assim, as minhas considerações finais vão nessa linha. Primeiro, nós não temos o luxo, não podemos nos dar ao luxo de jogar a toalha, né? Isso não é uma situação que está na mesa, né? Então, tem até um provérbio chinês que diz o seguinte, né? Problema sem solução está solucionado, né? Então, assim, se não houvesse nenhuma solução, acabou, vamos pensar em outra coisa. Mas isso não é verdade. Nós temos alternativas e nós temos como, na pior das hipóteses, mitigar o dano, né? O risco desse totalitarismo distópico que a gente se aproxima, né? Então, o que nós podemos fazer? Reagir. Reagir. Por exemplo, é o que o povo de São Paulo, de forma tímida, esboça aqui e acolá em relação ao governador, né? Porque o governador está abusando de um poder que ele não tem, é um poder arbitrário que ele está usando de forma absolutamente insensível e irresponsável, na minha opinião. E as pessoas estão começando a reagir. Tem lá o movimento do tratoraço, tem algumas pessoas já ensaiando movimento de rua, apesar do que estamos no meio de uma pandemia e tudo mais. Internet faz o seu papel, né? Hashtag Dória Genocida está no topo de tendência hoje do Twitter. Então, assim, as pessoas vão tentando reagir. Nós não podemos esmorecer, nós não podemos desistir, né? Então, isso, é cada um ter uma noção de que não existe uma solução mágica para esse problema, não existe um salvador da pátria, né? Depende de ação de formiguinha. E cada um de nós tem que contribuir com uma pequena parcela, né? Então, é mais ou menos isso que eu estou percebendo, que a gente está tentando fazer, né? Então, meu papel é esse, né? Aceitar convites como o de vocês e dar minha pequena cota aqui de contribuição, minhas reflexões, porque nós não podemos aceitar nos calarem dessa forma, né? Hoje em dia, uma coisa muito perigosa que eu estou vendo, que vai ao encontro do que eu dizia antes, né? Do globalismo e tudo, da tirania dos especialistas, é essa questão do monopólio das virtudes, né, que dividiu o mundo entre os bonzinhos e os genocidas e os insensíveis. Então, eu me preocupo com as vidas humanas, você se preocupa com os especuladores. Olha só, o governador de São Paulo foi nessa linha ano passado, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que esperava-se mais dele, foi nessa linha, e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também. Todos eles falaram, a economia fica para depois, quem está se preocupando com isso e falar em economia agora está cedendo à pressão de especulador de mercado. Falaram isso. Quer dizer, é uma falsa dicotomia, uma demagogia barata, né? E hoje estamos vivendo isso. Então, assim, nós não podemos aceitar que essa turma demagógica monopolize as virtudes, os fins nobres e a ciência. Terraplanista, negacionista, obscurantista. Não podemos aceitar isso, né? Então, assim, vamos travar um debate adulto, maduro. E todo debate adulto e maduro, ele é calcado em algumas premissas. Primeira, né? Existem na vida trade-offs. Não existem soluções para problemas ultra complexos. Qualquer pessoa adulta, madura, sabe disso. Saiu do jardim de infância, que quer a cura, a panaceia para os males do mundo, né? E segundo, o debate se calca em meios. Nós temos que partir da premissa que o outro lado tem boas intenções, porque senão nem vai começar a ter debate. Eu não vou debater com quem quer me matar. Agora, o cara pode estar no erro. Então vamos debater o quê? Os meios. Vamos mostrar se o lockdown tal não está funcionando, se ele tem outros riscos e custos que aquilo que não se vê de imediato, né? Vamos debater, vamos explicar o que é a preocupação com os mercados e por que é tão perigoso você peitar com o flat, com o populismo, os mercados. O que acontece se as ações desabarem, se os juros começarem a abrir, se o câmbio disparar? O que isso impacta na vida do mais pobre? Por que isso afeta o caminhoneiro mais até do que ele tem que pagar um pouco mais pelo diesel? E por aí vai. Então, assim, o debate adulto, maduro, ele é travado em argumentos, em meios, não em
eu sou mais bonitinho e bonzinho do que você. É sinalização de virtude, isso é jogar para a plateia. Né? Então, eu acho que esse é o nosso esforço, tentar superar esse ambiente que a pandemia, repito, não criou, mas potencializou, né? Que é esse tribalismo louco, onde tudo vira torcida de futebol. Você é da turma da cloroquina ou da turma da vacina? Pô, quando eu levei a público que eu me vacinei, o mundo veio abaixo, as pessoas descobriram que eu tinha vacinado. Então, assim, você não era da cloroquina? Não. E aí estão demonizando um tratamento precoce que pode salvar vidas e tem baixo risco. Então, de novo, o debate adulto, ele é calcado nisso. E, infelizmente, eu volto para o começo, né, para encerrar, politizaram demais essa pandemia e esse talvez seja o maior problema. Tá certo. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Acho que todas as respostas foram bem esclarecedoras, né? Bem assertivas. Agradeço muito aí pela presença. Quero lembrar mais uma vez aí para quem chegou mais tarde, né, para acessar nossa plataforma, investmind.com. É uma plataforma de research, então acessem lá, nossos relatórios estão liberados por um tempo limitado. A gente faz cobertura de empresas, resultados de empresas, início de cobertura, relatórios de IPOs, macroeconomia, política, renda fixa, fundos de investimento. Tá? A plataforma é bem completa, o link está na nossa bio. É só vocês fazerem um rápido cadastro lá e acessar. Tá bom, pessoal? Rodrigo, brigadão. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Valeu, boa noite a todos. Boa noite.